Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, hoje vai ser importante tudo que eu vou falar aqui, né? Todo dia é, mas hoje porque as repercussões do que eu posso falar aqui, elas vão durar aí até 30 de novembro de 2020. Vamos lá que você vai entender por quê. Então hoje, né, teremos a lua nova às 14h38, horário de Brasília. A lua nova é quando o Sol e a Lua se encontram no mesmo grau, no mesmo minuto, de um mesmo signo. E será justamente no signo de Gêmeos. Ok? Beleza. Agora vem cá. Teremos também nessa lunação, aqui para o Brasil, o ascendente em Libra. E essa lunação vai acontecer aqui na casa 8. Agora eu vou traduzir esse astrologuês para, né, a gente ver o que essa fase, que essa aqui vai durar até dia 21 de junho, beleza? Essa lunação vai durar até dia 21 de junho desse ano de 2020. O que essa lunação mostra pra gente? Essa lunação mostra pra gente que Gêmeos não é um signo de troca, não é um signo associado à comunicação, ou seja, a troca, a gente precisa de outro ali para estar interagindo, comunicando. Não é um signo do elemento ar, que simboliza, tal como Aquário, tal como Libra, do ascendente, ao que? A vida social, né? O elemento ar, precisa de ar para respirar, de espaço para interagir, de pessoas para trocar, né? De condições para estar compartilhando as suas ideias, os seus pensamentos, os seus conhecimentos. O signo de Gêmeos é associado ao, ao comércio, né? Às trocas, né? A estar ali negociando, né? Tá interagindo com os outros. O signo de Gêmeos também tem a ver com flexibilização. Bom, por essas palavrinhas, comércio, troca, socialização e flexibilização, você já deve estar supondo, né, ou melhor, conectando que o isolamento em função do Covid-19 tende a diminuir consideravelmente a partir de hoje, dia 22 de maio de 2020. Nesse quesito, né, da alunação de Gêmeos, isso vale para o mundo inteiro. Só aqui no Brasil, não sei em outros países, mas aqui no Brasil, né, a alunação tem o ascendente em Libra também. E Libra também é o que? A negociação, os acordos, os contratos e também a vida social. Então, tudo indica que realmente, né, vai abrir aqui vai abrir o comércio, vai abrir as trocas, as atividades, né, vão aí da interação das pessoas, elas vão estar aí bastante ativas, digamos assim. Qual que é o regente de Libra? Vênus. Vênus está o quê? Está justamente retrógrado no signo de Gêmeos. Qual que é o regente de Gêmeos? Mercúrio. Mercúrio também está no signo de Gêmeos. Eles estão fazendo conjunção exata, ambos com 20 graus no signo de Gêmeos. Então, olha só, hein? O regente da alunação, o regente do ascendente, todos os dois estão em conjunção exata no signo de Gêmeos. Lembra, os planetas retrógrados representam uma retomada, um retorno do passado. O que estava rolando no passado? Trocas. Né? O que estava rolando no passado? Comércio. O que estava rolando no passado? Livre circulação. Tudo isso é Gêmeos. Né? E os dois estão em Gêmeos, então essa retomada, planeta retrógrado, gradual. Lembra o que eu falei ontem sobre os planetas retrógrados, ok? Hoje eu ainda vou fazer uma outra reflexão, né? Que teve a Selênia lá do nosso grupo do Telegram, colocou ponderou algo muito bacana que eu vou abordar daqui a pouco, não nesse vídeo, em outro.
Então, voltando, retrógrado tem a ver com retomada e, igual falei ontem, constantes ajustes, reflexões, ponderações. Então a gente agora está entrando num período que sim, né? O livre comércio, a troca, as atividades, a vida social pode começar a ser retomada. Só que primeiro com esse adendo aí, de que vai precisar ir com calma, né? Se acelerar e precipitar demais, ou se demorar demais, se travar demais, né? Tudo isso vai precisar de ajustes. O ir rápido, o ir devagar, vai precisar de haver essa ponderação dos planetas retrógrados, de ajustes constantes. Não, peraí, vamos sair aqui, esse setor vai, esse setor não. Vamos ponderar aqui até que ponto, quais medidas que a gente pode usar. Lembrando que essa é uma alunação aqui no Brasil que está caindo na casa 8. E a casa 8, ela demanda riscos. Né? É uma casa associada à morte, à perda, a mudanças, a crises e ao renascimento diante disso. Então pode haver sim esse risco, casa 8, em função de a gente circular por aí, flexibilizar, de trocar, de socializar, beleza? A gente vai ter que estar ciente disso. E vai ter que estar ciente disso de um outro detalhe. Que outro detalhe é esse? O detalhe de que a Vênus e o Mercúrio, regentes da alunação e do ascendente para o Brasil, estão em quadratura também exata. Quando o aspecto é exato, fica notório, gente. Eu sempre brinco, o aspecto é exato, pá, acontece algo na tora ali, na realidade, na verdade ali, beleza? Então a quadratura dos regentes com Netuno em peixes, isso é algo preocupante. É algo preocupante também o fato da alunação estar em quadratura, né, com o Marte em peixes. Ou seja, Marte em peixes simboliza Marte em peixes, Netuno em peixes. Peixes, Netuno tem a ver com vírus, tem a ver com contaminação, com alergias, enfim, com contágio. Né? Então, olha só, né, essa retomada do comércio, das atividades, das trocas, dessa flexibilização ali, né, e desses ajustes para a vida social ser retomada, vão assim correr esse risco de aumentar a contaminação, né? Esse risco vai existir, vai. E então a gente vai precisar ficar sempre muito atento de realmente tomar essas medidas, né, da gente fazer essa flexibilização geminiana, né, reabrir retrógrado o comércio, a troca, as negociações, Vênus retrógrado em conjunção com Mercúrio. De que maneira? Muito, muito, muito ponderado, porque que bom, vocês reclamam de Saturno, né? Muita gente aí fala, esse velho Saturno, isso é Saturno. Pois é, gente, mas ainda bem que ele vai estar em trígono com essa alunação. Que isso é um potencial, aí é do livre-arbítrio de cada um, mas é um potencial de quê? De maior responsabilidade, Saturno, na nossa convivência social aquário. Ok? Temos aqui então um Sol e uma Lua ali em trígono com Saturno, e o Saturno está retrógrado, então mais um ponto, né, no signo de ar, mais um ponto para a gente o quê? Para a gente ser bastante responsável, para a gente colocar limite, Saturno, nas nossas interações sociais, aquário, né? Então vai valer muito a pena a gente, claro, manter essas medidas aí preventivas, né? Essas que podem, claro, é engraçado, né? Que isolamento tem a cara de Saturno e tem a cara do lado antissocial de Aquário. Aquário tem um lado muito sociável e tem um lado muito antissocial.
E agora a gente vai ver um signo que é super sociável, que é o signo de Gêmeos, ativando esse Saturno aí em Aquário. Então a gente vai precisar ter, sim, manter esses limites, né? Preservar essas fronteiras saturninas na nossa interação social, Aquário, que a gente tem essa responsabilidade, beleza? Aí ótimo. Mas cara, não tem jeito. E olha só, chegaremos no eclipse do dia 5 de junho de 2020. Dá uma olhada aqui. A gente, né, para fazer previsão para o mundo, para o país, durante um ano, na astrologia mundial, a gente percebe a importância dos eclipses. E eles têm essa, né, duração aí aproximada de 6 meses. E a gente viu no eclipse do dia 11 de janeiro, do dia 10 de janeiro de 2020, né? Deixa eu pegar aqui que vai ficar mais didático. Dá uma olhadinha aqui, ó. O eclipse do dia 10 de janeiro de 2020, né, foi ali, olha só, hein? Aqui a Lua, foi eclipse lunar, né, oposição Sol e Lua. E no eixo, o que? Câncer e Capricórnio. E olha aqui, ó. A gente vê o eclipse, né, a 20 graus ali, ó, fazendo conjunção, praticamente exata, 2 graus de orbe, com Saturno e com Plutão. Então, e ainda por cima, o eclipse estava lá em trígono com o Netuno em Peixes. Nessa época, né, perto dessa data aqui, foi 31 de dezembro de 2019, que foi lá registrado o primeiro caso de Covid-19, né? Foi também ali no dia 3 de janeiro que o general iraniano foi morto pelos Estados Unidos, né? Até que a gente achou que ia acontecer a guerra, mas foi a guerra biológica aí. Ou seja, Saturno e Plutão, quando a gente faz previsão, muitas vezes de morte no mapa, a gente vê Saturno, que é o limite, né, o limite dos planetas visíveis, né, e Plutão, que é o limite dos planetas invisíveis, é o último lá, né, de Sol, Plutão. Então, a gente vê que eles têm muita associação com crise, né, sempre quando Saturno e Plutão estão envolvidos, acontece algo marcante que faz com que o mundo passe por uma significativa reestruturação. A gente viu isso no atentado das Torres Gêmeas, lá no 11 de setembro. Saturno estava em oposição a Plutão. A gente viu isso ali no pós-Segunda Guerra Mundial, que Saturno e Plutão estavam lá em Leão, em 1946, mais ou menos. E aí o mundo passou por uma puta de uma reestruturação depois da Segunda Guerra Mundial. Tem outros ciclos aí de Saturno e Plutão que eu não vou ficar falando aqui, mas basta pesquisar aí que você vai saber. E agora, né, você vê que esse eclipse do 10 de janeiro ali, de eclipse lunar, né, ele vai findar agora. Né, ele vai findar agora no próximo eclipse lunar, dia 5 de junho, que é justamente a lua cheia dessa lunação que começa hoje. Deixa eu colocar aqui também para vocês verem. Na época que todo mundo estava me perguntando, pô, Yubi, quando que vai acabar a pandemia, quando que a gente vai sair dessa, quando que vai acabar o isolamento, né? Eu estava estudando os eclipses, mas eu não tive a coragem de publicar isso há meses atrás. Não tive porque eu também não sabia, né? Porque eu fiquei muito na dúvida, porque esse eclipse, né, que a gente vai ver dia 5 de junho, que é a lua cheia dessa lunação que começa hoje, ele acontecerá justamente no eixo Sagitário e Gêmeos, ou seja, vai terminar um eclipse que estava voltado para ficar em casa, signo de Câncer, em função da crise, das perdas, das mortes econômicas e materiais e corporais do Saturno em conjunção com Plutão em Capricórnio, como a gente viu lá no eclipse, lá no mapa do eclipse. A gente vai sair desse eixo e vai para um eixo que é associado ao livre comércio, à circulação, né? Gêmeos e Sagitário não aguentam ficar em casa. Gêmeos e Sagitário simboliza a extroversão de estar em contato com o público, de estar viajando e tudo mais. Mas eu fiquei com muito receio na época de
publicar isso, do fim do isolamento. Por quê? Porque é um eclipse, cara, que tem quadratura aqui exata, ó, com Marte em Peixes e Netuno em Peixes. Então eu falei, putz, né, é um fim do isolamento, mas ao mesmo tempo não é, porque tem um baita de um risco aí de ter segunda onda, terceira onda, né, por conta dessas contaminações, né, de vírus aí que Marte, Netuno em Peixe simboliza. Então, justamente pegando o eclipse, ou seja, vão durar ali até 30 de novembro. E a gente ainda vai ter um eclipse, né, o eclipse também lunar, né, por mais que a gente tenha um eclipse solar no dia 21 de junho, a gente vai ter um lunar no dia 5 de julho, ou seja, daqui a, né, quando tiver um mês depois desse aqui, ó, 5 de junho esse aqui, né, e 5 de julho o outro. E aí a gente vai justamente cair no eixo de novo Câncer e Capricórnio, ou seja, ainda vamos, por mais que aqui vai abrir, né, os comércios vão abrir, aqui tem esportes, né, Sagitário é muito a ver com esporte. Então a gente vai ver uma retomada dos esportes, vamos, mas isso depende de cada planeta, de cada país, né, gente? Por quê? Porque se o país não fez todo esse processo aí, né, de realmente um isolamento, de fazer essas medidas preventivas, como uma Alemanha fez, a Alemanha já retomou o futebol lá, né? Mas a gente não fez. Então, assim, aí é o livre-arbítrio de cada país, cara, né? Do governo de cada país também e da população de cada país. Não dá pra gente responsabilizar, colocar tudo na conta aí dos governantes, porque a gente tem nossas responsabilidades também. Então, assim, que vai abrir, para mim vai abrir. Que vai acabar o isolamento, para mim vai. Mas vai ficar uma mistura, já que vai ter o eclipse em julho no eixo Câncer e Capricórnio de novo, e o foco tá em quê? Vai para casa, né? Só que o próximo eclipse lunar, depois desse aqui do dia 5 de junho, que vai ser esse de 5 de julho, ele não vai estar envolvendo Saturno mais, mas ele ainda vai estar flertando com o Plutão. É uma diferença de 10 graus, mas tá, né? Então, assim, então ainda existe muito esse risco de contaminação e de perdas, não tanto quanto foi mostrado lá no eclipse do dia 10 de janeiro. Então, assim, era isso que eu queria trazer à tona, né? E pra gente perceber isso na prática, né? Astrólogos têm sido aí achincalhados, como o João Bidu, como a própria Susan Miller, porque eles falaram que 2020 ia ser um ano mais leve, ótimo, lindo, maravilhoso, mais melhor do que 2019. Só tem, cara, que assim, eles ficaram focados num detalhe que eu já descartei há muito tempo, que é ver o regente do ano. Isso para mim não tinha fundamento nenhum, ainda continua não tendo. Para mim não existe um regente do ano. Existem vários regentes do ano e eles passam pela observação dos aspectos dos planetas lentos, né, de Júpiter a Plutão e dos ciclos deles, dos aspectos deles, e ao mesmo tempo dos eclipses. E aí a gente viu o quanto que a crise estava aí, e a maioria dos astrólogos falava isso, né, principalmente esses astrólogos que dão atenção à astrologia mundial, né, e que sabem que a base da astrologia mundial passa pelos ciclos dos planetas lentos e pelos eclipses, não tem outro jeito, né, e tocaram a real mesmo, falaram que ia ter muita crise, isso já há anos, só tem que a gente não imaginava que seria dessa magnitude, mas foi dessa magnitude porque Júpiter estava envolvido, né, quando Saturno e Plutão sempre se encontram, é treta histórica, né, e com Júpiter então, pá, foi essa loucura aí, está sendo, obviamente, envolvendo o Covid-19. Então, eu queria deixar claro tudo isso, né, para a gente saber, né, se nortear melhor por essas ferramentas, por esse roteiro, melhor dizendo, astrológico, para a gente tomar consciência do que implica, né, do que realmente norteia a nossa vida coletivamente falando, né, durante um ano. Beleza? É isso, mas durante esse período todo a gente vai falar bastante sobre tudo isso. Só ir me acompanhando aí que a gente vai aprofundar. Beijãozão!